Olá, família amada, com grande carinho que estamos aqui. Eu gostaria de abordar um assunto muito interessante com todos vocês e confesso que quando recebi da direção de Deus falar para a família sobre a questão de sexo e a Bíblia, eu lutei e relutei, uma vez que todos vocês conhecem que eu não fui um exemplo na minha adolescência nem no começo da minha vida adulta. Mas lá pelos 25 anos, a graça de Deus me alcançou. Então, a partir dali, logo em seguida, com 26 para 27 anos, eu casei e a minha vida mudou completamente nessa área do sexo. Então, que melhor pessoa para trazer esse estudo com vocês do que eu, uma vez que não há hipocrisia na minha vida e no tocante a isso. Está bem claro, não tem que esconder, não tem que esconder para a família, porque a família sabe de tudo, mas também não me orgulho do passado, uma vez que feri pessoas e até hoje ainda existem sequelas, né? Mas eu quero dizer o quão bom foi que a graça de Deus me alcançou, e quando aceitei Jesus Cristo, a minha vida mudou nessa área sexual. Então, desde o meu casamento, que já vai fazer 30 anos, eu tenho sido fiel a Deus e fiel à minha esposa, principalmente nesta área aí do sexo, tá bom? E tenho certeza que isso vai ajudar na tua vida, porque ajudou na minha, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. No começo, então, Deus criou Adão e Eva, os colocou no paraíso. É interessante, aí a gente já vê, logo em seguida houve uma desobediência do ser humano. Então, a Bíblia nos fala sobre o pecado original, onde o ser humano desobedeceu os comandos de Deus, né? Então aqui você pode ver, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Deus expulsou o homem, no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Está lá em Gênesis capítulo 3, 24. Aqui o que nós temos que seguir. Sei que a nossa família, alguns são cristãos, outros não, outros sabem um pouco, outros compreendem, porque a nossa cultura no Brasil é uma cultura cristã, então todos nós sabemos quem foi Jesus Cristo, sabemos através da Igreja Católica ou das igrejas protestantes, né? Então, todo cristão deve seguir a palavra de Deus. Aqui eu achei na internet, né, essa figurinha que achei interessante. Eu apoio a Bíblia, ideologia de Gênesis, ou seja, no livro de Gênesis, Deus criou macho e fêmea. Está lá em Gênesis 1, 27. Então a palavra que eu gostaria de destacar, as duas palavras aqui, que Deus criou macho e fêmea. Então não há outra situação, Deus só criou esses dois gêneros, macho e fêmea. Então nós vamos partir dessa situação, tá bom? Ou seja, já começa aqui, sexo com o mesmo gênero. Então Deus criou o sexo para ser feito apenas entre um homem e uma mulher, e apenas se forem casados. Também está lá em Gênesis, tá? Tudo que está fora disso aqui já é coisa que o homem fez quando na sua queda do pecado, ou seja, na sua ignorância, na sua rebeldia de não querer obedecer o que Deus tem para o ser humano. Então, a Bíblia condena a fornicação, quer entre pessoas do mesmo sexo, quer entre pessoas de sexos diferentes. Isso a gente pode ver lá em Coríntios, tá bom? Isso inclui ter relações sexuais, acariciar os órgãos genitais de outra pessoa e praticar sexo oral ou anal. Então aqui nós estamos falando bem explicitamente o que a Bíblia condena. O sexo fora do casamento.
Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Isso está lá em Êxodo, tá bom? Orientações de Deus para o ser humano, a questão do sexo fora do casamento. Aqui uma coisa que é terrível, né? Porém, hoje em dia está muito avançada nessa área. A palavra não seria bem avançada, está sendo muito praticado, porque antigamente era mais praticado em fazendas. Já na modernidade o ser humano está tendo muitos animais dentro de casa, principalmente cachorro, né? Então a Bíblia já lá naquela época já nos falava sobre essa questão de bestialidade ou zoofilia. É uma psicopatologia, tá bom? Ela é a ação que consiste na prática de atos sexuais com animais, tá? Então, atos sexuais com animais, zoorastia ou bestialismo, tá bom? Se você olhar todos esses tipos de animais aqui e muito mais do que você pensar aí, imaginar, o ser humano é capaz de praticar sexo com esses animais, por causa que depois da queda, a mente do ser humano está uma mente poluída. Bom, então nós temos que entender isso, o porquê, e logo eu vou explicar. Aqui tem um casamento com bode, né? Se você procurar na internet, você vai ver como humor negro. Então aqui está uma mulher que diz que, fazendo humor, né, que casou com um bode. Mas, fora o humor, a gente ouve muitos relatos, principalmente lá na Europa, né, que existem esse tipo de relacionamento do ser humano com certos animais e até mulheres que se casam com bode. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Levítico 20, 15 e 16. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois serão mortos. Olha só como é pesado, né? Se uma mulher tiver relações sexuais com algum animal, ambos serão mortos, tanto o homem quanto a mulher, tá? Eles são responsáveis pela sua própria morte. Ou seja, se alguém matar, depois o homem e a mulher não serão culpados diante de Deus. Se alguém matar o homem e o animal que estiver fazendo sexo, não serão culpados diante de Deus, porque estão cometendo algo terrível diante de Deus. Aqui nós queremos trazer algumas coisas sobre a Bíblia. O bom da Bíblia é que ela não esconde o pecado do ser humano. Ela relata, e já lá, logo no começo da Bíblia, a gente vê uma questão do incesto. Aqui é Ló e suas duas filhas, tá bom? Em termos gerais, o incesto, tá, é utilizado para classificar relações sexuais entre ancestrais diretos, pais, avós, bisavós e seus descendentes, filhos, netos e bisnetos, e entre irmãos, uma vez que nem todo casamento consanguíneo é considerado incesto. Aqui algumas notícias que eu tirei aí, as notícias são desse ano, tá bom? Hoje nós estamos dia 15 de março de 2025, só para os não saberem que essas notícias aqui não são tão antigas. De pedofilia a até incesto, ou seja, pedofilia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos abordar, e até o incesto. Tieta, que é uma novela brasileira, tem tramas proibidas para a tarde da Globo, ou seja, eles têm um probleminha lá com a questão do horário de estar passando à tarde, onde muitas crianças assistem, e lá tem pedofilia e incesto. Um documentarista detalha família mais incestuosa do mundo.
que vive nos Estados Unidos. Então aqui nos Estados Unidos também a gente vê que existe a família mais incestuosa do mundo, ou seja, muitos incestos, como a gente viu o casamento entre parentes, entre familiares, tá bom? Amon ama a Tamar e comete incesto. Isso aqui está lá em 2 Samuel 13. Amon e Tamar, eles eram irmãos, os dois filhos, um filho e uma filha de Davi, de mães diferentes. Até essa palavra aqui está muito bonitinha, tá? Porque na verdade Amon estrupou ou forçou a sua irmã. Ele cometeu um incesto, tá? Está em 2 Samuel 13. Sua irmã, que era uma jovem, era virgem, ele estuprou a irmã. Então cometeu muitos problemas. Eu estou trazendo isso para vocês verem que a Bíblia já relata isso naquela época. Aqui nós temos a questão do abuso sexual. Um abuso sexual é qualquer abordagem sexual com criança ou adolescente, tá? É geralmente praticado por alguém de confiança e muitas vezes ocorre no ambiente familiar. Essa questão muitas famílias sofrem. Também a nossa sofreu, né? E não sei como tem estado agora, mas nós temos que sempre abrir os nossos olhos, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, porque isso aqui traz um peso terrível na vida da pessoa que foi molestada e também na vida dos outros, da família que sofre junto ao ver a tristeza na vida daquela pessoa que foi vítima do abuso sexual. Então, ele é praticado por pessoas do convívio e confiança da vítima. Normalmente, aí pode-se ter pais, padrastos, avós, tios, primos, amigos de confiança da família. Tudo pode estar nessa situação aí, tios, tias, tudo entra nisso, primas, tudo isso, tanto homens ou mulheres. Então isso é muito terrível para quem pratica e para quem sofre o abuso sexual. Paulo corrige a igreja. A gente vai ver lá no Novo Testamento uma coisa que estava acontecendo dentro da igreja que estava se formando. Então o próprio Paulo vai lá e manda uma correção para a igreja. Ele diz: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual. Ou seja, então Paulo, um pregador de Deus, entendendo que essas coisas são contra Deus, ele fala contra a imoralidade sexual. Então ele fala: a imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Ele está dizendo aqui ó, que está tão feio o negócio nessa igreja que está começando, que as pessoas de fora não cometem isso. Ou seja, ele está dizendo que é em todos os lugares essa situação. A ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Então ele traz essa correção e ele também diz o que fazer com essa pessoa. Há uma disciplina, né? E é uma coisa errada, mas ele está falando sobre imoralidade sexual. Eu estou falando sobre esses pontos porque depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essas questões. Sexo grupal, né? Então, outra coisa terrível que afronta diretamente a Deus, e vocês podem ver aqui nessas imagens uma mulher e vários homens em situação. Agora uma notícia que foi desse ano, começo do ano, vocês podem ver aqui, dia 2 de janeiro, eu peguei essa reportagem. Eu acho que isso ocorreu no dia 1º, na virada do ano, tá bom? Grupo de 30 homens é flagrado fazendo sexo grupal no Arpoador, ou seja, lá no Rio de Janeiro, né? Ou seja, isso aqui terrível. Embora, né, a gente
como pastor, trata de certas coisas, vê muitas coisas nessa área, mas isso aqui mesmo me deixou assim chocado. É uma coisa que a gente vê que cada vez mais o ser humano tem criatividade para fazer coisas más. O coração do ser humano está inclinado para a maldade. Pornografia. A pornografia, ela é algo terrível. E ela, para nossa geração, ela tem pegado desde a criança até o velho, até o idoso. Antigamente, quando eu era jovem, era quem comprava as revistas, tipo Playboy e essas coisas mais. Ou quem via os vídeos, já mais na década de 80. Porém, agora está escancarado. Você clica no celular e aparece tudo o que você quer e o que você não quer. Então, mas a questão da pornografia ela é terrível porque ela vicia. E isso traz um grande problema para o ser humano. Então, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ao ruídos das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esse é o Salmos 42, tá bom? A pessoa se sente aprisionada e não consegue sair. E na sua fraqueza clama para Deus, mas entendendo que um abismo chama outro abismo. Ou seja, se eu começar a clicar na questão da pornografia, a curiosidade de ver o próximo. Então a gente deve evitar o primeiro toque ali. É assim como a pessoa que vai beber álcool, Então tem que evitar a primeira bebida, a pessoa que tem um problema, a pessoa que vai usar drogas, também entender que tem que evitar ou a primeira tragada, a primeira picada, a primeira cheirada, ou seja lá o que for, nós temos que evitar isso, tá bom? Para não cairmos nessa questão de um abismo chama outro abismo, ou seja, começa fumando cigarro, depois vai usando alguma coisa mais forte, quando vê, já está em um abismo terrível, tá bom? Queria abrir um parênteses aqui sobre essa questão da pornografia. Temos um amigo nosso, um pastor, que testemunhou de púlpito, e ele disse que ele, por anos, foi viciado em pornografia. E ele me disse que era pornografia pesada. Então eu não sei até que ponto ele ia, mas ele confessou que tinha essa situação. E ele disse que não entende porque todas as vezes que o ser humano vai olhar pornografia, ele normalmente esconde assim da pessoa que está ao lado para que a pessoa não vê. Mas ele deveria era olhar para cima, porque quem realmente está vendo é Deus. Então Deus vê tudo o que a gente faz. E na realidade ele não está pecando contra uma pessoa que está ao lado, mas sim estamos pecando contra Deus. E indo contra Deus, na realidade o problema recai sobre nós. Então às vezes a gente não entende por que a vida não está indo para frente, porque as coisas boas não estão acontecendo, é porque a gente está trazendo maldição, desobedecendo a palavra de Deus. Então esse pastor, amigo nosso, ele fala o quão bom foi a graça de Deus alcançar a vida dele e o libertou dessa questão da pornografia, tá bom? Então, se Deus libertou ele, Deus também pode nos libertar, tá? Então eu estou falando aqui para vocês entenderem que não somos só pessoas perfeitas, mas que todos nós tivemos dificuldades, mas uma vez
que a gente clamou a Deus, então Deus teve misericórdia e em Jesus Cristo nos deu força para sairmos da podridão do pecado, principalmente da pornografia. Aqui a questão, essa palavra metanoia significa transformação. É uma palavra grega, tá? Metanoia, transformação, vem dessa palavra aqui, metanoem. No contexto das discussões teológicas foi traduzido como arrepender-se. Tá? Essa palavra é palavra muito importante para nós cristãos, para nós que entendemos que temos que nos arrepender e em Jesus Cristo termos uma nova vida. Pode compreender o melhor à luz da noção da conversão, uma transformação completa do pensamento. Tá? Então, transformação completa do pensamento. Por que eu estou falando nisso? Porque todo esse pecado que a gente comete nessa área sexual, ela está toda no pensamento. Primeiramente no pensamento. Então, a metanoia é uma transformação de nós nos arrependermos e termos uma mudança de pensamento. Então, tal conversão não se limita a uma mudança de mentalidade, tá bom? Mas também implica em mudança de comportamento, de atitude, de maneira de ser e de viver. Ou seja, o que eu fazia errado, já não faço mais. Hoje sou nova criatura em Cristo Jesus. Que tipo de solo você é? Tá bom? Isso aqui, imagina que Jesus Cristo está pregando para você, está falando para você sobre a questão do solo e que Ele lançou na sua vida a semente do Evangelho, ou seja, a palavra de Deus que pode transformar a sua vida. E você tem que saber que tipo de solo que você é. Se Jesus lança a semente em você e ela fica esterilizada ou se ela dá fruto. Tá bom? Então Jesus Cristo falando aos seus discípulos, cercando-se deles, os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Então Jesus Cristo pregava por parábolas. Ele falava a parábola do semeador, a parábola do grão de mostardas e muitas outras parábolas. Mas aí os seus discípulos perguntavam, por que o Senhor ensina por parábolas? Aí ele explica. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios, olha só, mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E aqui está o porquê que não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Vou dar um exemplo disso aqui. Com os mistérios de Deus é vedado, tá bom? Porque o povo tem o coração endurecido e ouviram de mau grado. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu tinha uns 14 anos, algumas pessoas falavam para mim na rua, olha, Jesus morreu por você. E eu, na minha ignorância de adolescente, eu dizia assim, por mim não, que eu nem era nascido, ele morreu há 2000 anos atrás, eu nem era nascido, então ele não morreu por mim. Ou seja, na minha rebeldia de adolescente e na minha rebeldia de jovem, eu recebi de mau grado, com o coração endurecido,
e de mau grado com os meus ouvidos. Então eu fechei também meus olhos para a palavra de Deus. Então os mistérios do reino dos céus não foi me dado naquela época. Então, porque eu ouvi de mau grado, então Deus não abriu os mistérios da palavra dele para mim. Mas, graças a Deus, em Jesus Cristo, a graça dele me alcançou, e com meus 25 anos, então, eu pude aceitar Jesus, eu me converti, como aquela palavra metanoia, mudei a minha vida. Então, Jesus aos poucos foi revelando a palavra de Deus e eu fui tendo entendimento. Ou seja, Deus foi me dando um pouco de sabedoria, né? E peço todo dia mais por isso. Aqui para concluir, Jesus diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso está lá em Mateus 13. Então Jesus Cristo está dizendo: olha, para aqueles outros eu não entrego tudo, eu entrego por parábola, mas para vocês eu já dou todo o entendimento desse mistério. A questão da metanoia ainda, quando o ser humano é expulso do céu, então ele está no seu pecado, e a mente do ser humano então fica, como está escrito aqui, na impureza sexual. Mas porque o ser humano de coração duro recebe a palavra de Deus, ou seja, não quer saber de Deus e só pratica imoralidades sexuais, aqui então Romanos, Deus diz, por isso a conclusão de tudo que o ser humano faz, quando ele sai dos caminhos do Senhor, ou na sua ignorância, ou na sua rebeldia, ou até porque herdamos o pecado, né, de Adão, então a gente faz tudo isso, e aqui está: por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura. Ou seja, Deus está dizendo: saíram dos meus caminhos e estão adorando a Satanás, tá bom? Em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, por causa de todas essas coisas, Deus os entregou a paixões vergonhosas, tá? Aqui até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Aqui está falando de homossexualidade, tá bom? Entre mulheres. Você vai ver porque aqui, da mesma forma que dessas mulheres, os homens também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Ou seja, imoralidade sexual aqui, e bem claro a homossexualidade, tanto das mulheres, né, e tanto dos homens, tá bom? Então, homens com homens cometeram atos vergonhosos, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão, tá bom? Diante de Deus isso é uma perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é isso aqui? O ser humano comete todos esses pecados que nós citamos aqui, e ele acha que está tudo ok, que é natural, como a gente viu aquele tanto de homens, mais ou menos 30 homens, ali durante o dia, no Rio de Janeiro, fazendo sexo grupal. Então, terrível, né? Então, eles acham que está tudo bem, que diante de Deus está tudo bem. Então, Deus os entregou essa disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aqui o que Deus requer do ser humano. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, já quebra
tudo aquilo, né? Tudo aquilo que é desprezível diante de Deus, Deus diz, olha, não faça isso, sede santos, porque eu sou santo. Por ser o sexo de natureza espiritual estar limitado ao casamento, é que Deus estipulou certos padrões de comportamento para os solteiros. Deus espera que eles respeitem seus corpos e os tratem de forma que venham honrar ao Criador. Bom, assim o corpo do cristão solteiro deve ser mantido física e moralmente limpo, pois nosso corpo pertence ao Senhor. A Bíblia diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloseis membros de meretriz? Ou seja, fazer sexo de qualquer maneira, né? Se tornando como uma meretriz, como uma prostituta. Então, ele diz aqui, não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Esse bom preço que fomos comprados é o sangue de Jesus Cristo, tá bom? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, diante de Deus eu vou dar conta do meu espírito e também do meu corpo, né? O que eu fiz com ele nesta vida, tá bom? Então, o conselho que é dado é que nós devemos ser santos, seguir a Deus e não nos fazer com que os nossos corpos sejam corpos de meretriz. Aqui, ainda na metanoia, né? Então, Paulo manda uma carta aos Filipenses e ele fala, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto pensai. Ou seja, mudança de pensamento, tá bom? Um arrependimento em Cristo Jesus, uma vez que você se entregou em Jesus Cristo, pensai nas coisas boas, tá? Apocalipse, capítulo 22, 14 e 15. Como todos sabem, é o último livro da Bíblia. E no último livro, então, tá o que vai acontecer no final com o ser humano. Diz bem assim, então, bem-aventurados todos que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, em Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus Cristo é justificado diante de Deus, ou seja, com o sangue de Jesus Cristo é pago o nosso pecado. Então, nós somos livres em Cristo Jesus e assim ganham direito à árvore da vida. Adão e Eva perderam esse direito à árvore da vida, por isso que eles foram expulsos do paraíso. Mas nós, em Jesus Cristo, nós teremos o direito à árvore da vida, ou seja, a vida eterna junto de Deus. Aqui eu abro um parênteses para todos nós entendermos que o ser humano é um ser eterno. Alguns vão passar a eternidade junto com Deus, que a gente entende como paraíso ou céu celestial, né? E outros vão passar a eternidade longe da presença de Deus, o que a gente entende como inferno, tá bom? Aqui diz assim, no versículo 15, tá, de Apocalipse, no entanto, tá bom? Embora Jesus Cristo pode nos dar o direito à árvore da vida e podemos entrar na cidade através dos seus portais, né? No entanto, fora, ou seja, da cidade celestial, fora do céu, ou fora da eternidade junto com Deus, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, ou seja, tudo que mexe com essas coisas de ocultismo, tá bom? Em Porto Alegre a gente sempre falava de macumba ou também batuque,
candomblé, alguma coisa nesse sentido, tá? Tudo que é adivinhações, tá bom? Cartas, quiromancia, tarô, tudo entra nisso aqui. Então diz que vão ficar de fora do reino de Deus as pessoas que cometem isso, os que cometem imoralidades sexuais. Aqui você pode ver que imoralidade sexual é a mesma coisa que isso aqui para Deus, tá bom? Os assassinos também é a mesma coisa que isso. Os idólatras, tá bom? Quem adora imagens, é a mesma coisa que isso. E a todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, que isso aqui não importa o que eu penso, tá? Não importa o que você pensa, não importa os que os padres falam, o que os pastores falam, o que os teólogos falam. O importante é o que Deus fala, e é isso que será realizado como Deus Criador, como Deus Juiz e como Deus Libertador, Salvador e Redentor. A palavra dele é verdadeira e ele zela pela palavra dele. E na palavra dele está dizendo que ficarão de fora todos os que cometem imoralidades sexuais. É o ponto que eu quero deixar bem claro para a nossa família, tá bom? Nós temos que sair disso, fugir disso, se nós queremos ter direito à árvore da vida, queremos ter direito de estar com Deus. Então, mas você pode falar, mas eu cometo muitas coisas que estão aqui, então eu não vou entrar no céu. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. E Deus garante que não entrará. Mas a boa notícia é que assim como eu, que cometi muitas coisas daqui, né? Muitas coisas daqui, a graça de Deus me alcançou através de Jesus Cristo. Então eu lavei as minhas roupas no sangue do Cordeiro. Então por causa disso, não é porque eu sou bom, né? Mas Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados e Deus aceita isso. Então os meus pecados vão para um mar de esquecimento. Deus não me julga mais por esses pecados que eu cometi na minha ignorância, na minha rebeldia, mas que agora eu estou livre em Cristo Jesus e logo em seguida, após minha morte, terei acesso à árvore da vida. Uma vez que Deus diz que o importante para nós é que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Tenho certeza que se você seguir isso aqui, a tua vida se transformará para muito melhor, tá bom? Assim como a minha vida mudou e hoje eu tenho descanso da minha alma, do meu espírito, né? Do meu corpo também, tudo isso que eu coloquei nas mãos de Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês, estou com muita saudade da minha família amada, sempre oro e que Deus os abençoe grandemente no nome de Jesus. Fique com Deus.